Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus queridos da internet. Vamos orar. Deus, nosso querido Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, Mãe Santíssima, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma terça-feira, por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais uma oportunidade de ajuda aos irmãos que tanto necessitam, tanto encarnados quanto desencarnados, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo abrigo, pela proteção, pelo alimento. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos encarnados, desencarnados. Abençoe nossos queridos mentores espirituais, trabalhadores, irmãos que estão sempre conosco, nos ajudando em momentos de nossa vida, nesta caminhada aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então vamos lá, gente. Primeiramente, boa noite, claro. Vamos falar da segunda parte. Vou chamar um pouquinho. Tá. Vamos falar da segunda parte da depressão. Já falou de obsessão, mas é depressão. O que acontece? Na primeira parte, as pessoas que não puderam vir, a gente falou sobre aqueles indivíduos, aqueles que se isolam, que têm uma melancolia, uma tristeza, que infelizmente querem um escuro como o seu refúgio. Mas ao mesmo tempo a gente também falou de prevenção nos consultórios médicos. O Dr. Paulo Marcelo falou que as novas tecnologias dos remédios ajudam a esses irmãos, o corpo físico, a se reerguer, a questão psicológica, que as emoções não precisam ser reprimidas, não podem ser reprimidas, porque elas acabam prejudicando a todos nós. Que os indivíduos com depressão, eles não têm expectativa de vida, e que os psicólogos, os psicanalistas, eles conseguem fazer com que esses irmãos eles consigam sair do escuro, ir para a luz e se socializar. Também acontece por casos de obsessão, que eu vou falar um pouco também. Eu vou resumir essa parte da depressão e vou entrar na parte também das questões de obsessão, por que nós temos depressão também, mas por questões espirituais, tá? E essa segunda parte da depressão, Hamed, ele nos compara com a natureza. Assim como a natureza tem estações definidas, primavera, verão, outono e inverno, nós também temos as nossas estações, que é a alegria, que é a melancolia, que é a tristeza, o refúgio dentro de algum lugar para que a gente possa ficar sozinho. Então, ele compara a natureza com a gente para que a gente possa entender o seguinte: como é que a natureza ela consegue se reerguer, se organizar diante de todas aquelas nuvens que acontecem em determinados momentos, em determinadas estações. Tá? Então ele conta aqui, por exemplo, ele fala o seguinte: os fenômenos naturais da vida sucedem organizados em ciclos determinados. Os períodos de troca de antigos conceitos por outros tantos mais novos, melhores, para o nosso momento atual, fazem parte desse ciclo. Quer dizer, assim como a natureza tem ciclo, nós também temos, porque nós somos também natureza. Então, o que ele fala? Ele fala que a natureza tem lá as suas partes, por exemplo, diversidade, interdependência e reciclagem. O que é a diversidade? Existem vários elementos dentro daquele ecossistema, tá? Que organizado e fazendo cada função consegue consertar, reorganizar o que aquilo saiu fora de harmonia. A interdependência, por exemplo, se você mexe em algum elemento da natureza, os outros desequilibram. E a reciclagem, o que você aprendeu, isso vai ser reciclado, isso vai ser reaproveitado
Nada o que você achar que está perdido não está. Isso é reciclado. Então, na outra parte, ele faz essa comparação do que a natureza faz, mas também faz a comparação, tá, de como o ser humano também consegue fazer, tá, da diversidade, da interdependência e da reciclagem. Tá? A diversidade, como o Léo contou lá na outra parte, os psicólogos, os psicanalistas tratam, primeiro passa por né, uma visão de realmente aquilo é realmente depressão, porque eles têm os olhos clínicos para isso. O Marcelo, na parte clínica, consegue colocar medicamentos que fazem aquele, né, indivíduo conseguir seguir a sua vida. Então, Kardec ele já fala da questão da socialização, da diversidade, que nós temos que nos socializar para que nós tenhamos experiência, tá? E aqui aquelas experiências vão nos ensinar, tá? E no caso, a interdependência é para que ele entenda o seguinte, que quando ele consegue se enxergar e entender que quando um elemento do nosso corpo desequilibra, o corpo inteiro desequilibra. Tanto se fala muito em homeostase, homeostasia, que é um quase equilíbrio, né? Mas que para que você tenha um equilíbrio, um desses elementos tem que estar ligado ao outro. Se um desses elementos, eles se desequilibra por algum momento, a homeostasia ela não vai existir em parte alguma. E a reciclagem faz parte do tratamento. No momento que aquele indivíduo ele é colocado na sociedade, faz parte do coletivo, consegue trabalhar em coletivo, entende que a luz que ele pode enxergar faz ele aprender de alguma forma, esse momento é o momento da reciclagem. Ele vai pegar tudo aquilo que ele aprendeu e vai aplicar para si mesmo. Então Kardec compara a natureza, que ela tem mecanismos para se auto-organizar, para se auto-entrar em equilíbrio, como um homem que também pode. Só que a natureza trabalha em conjunto e o homem, aquele ser que está, né, em desequilíbrio, precisa de outros seres, que são os psicólogos, os psicanalistas, os médicos, toda uma equipe de saúde que pode prevenir aquele problema. Tá? Então, Kardec faz essa comparação de mecanismos. E agora na parte espiritual. O que a parte espiritual ela explica sobre a depressão? Vamos lá. A parte espiritual ela explica o seguinte: nós aqui encarnados percebemos que aquele ser está triste, está melancólico, ele quer ficar isolado no escuro, não quer se socializar, não quer manter um contato coletivo, nem aqui digital e nem pessoal. Então, o que visualmente a gente consegue perceber isso, mas espiritualmente o que acontece? Um dos principais fatores para que ocorra a depressão em determinadas fases, determinadas reencarnações, em determinadas vidas, é algum desvio moral. Como o Marcelo agora falou da culpa. O que acontece? Como a gente, em outras vidas, acertamos, erramos, a gente acaba criando e acumulando uma bagagem. Essa bagagem que a gente acumula de erros e acertos, em algum momento da nossa vida, em alguma reencarnação, por exemplo, vem como culpa. E se essa culpa ela não for dosada, se ela não for trabalhada, acontece os casos de depressão. É aí que acontece o perigo, espiritualmente falando. Acontece o perigo tanto fisicamente, mas acontece também fisicamente e espiritualmente. Por quê? O depressivo ele tem uma visão negativa da vida. Ele não quer viver, por exemplo. Para ele vai existir conflitos familiares, pode ter acontecido conflitos com criança, traumas, né, por exemplo, um acidente, bullying, por exemplo, e se recolhe. O que vai acontecer espiritualmente? A sua frequência vibratória ela vai desabar, ela vai cair. E se a nossa frequência vibratória baixa, cai, o
o que acontece? A gente acaba se afinizando com os outros espíritos ainda que estão em inferioridade, com o mesmo pensamento, tá? Eles se afinizam, e aquele ser que está em depressão, ele acaba entrando na frequência desses espíritos, e esses espíritos, tá, fazem com que aconteçam processos obsessivos. E esses processos obsessivos podem levar ao quê? A esses espíritos ainda inferiores, imputar pensamentos, naquele que está em depressão, ansiedade ou sofre de qualquer outro mal, e fazem com que ele entre num processo obsessivo, causando ainda mais os males da depressão. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar em processo, porque o processo obsessivo, ele acontece em fases, ele não acontece de uma vez. O que o obsessor ele faz? Vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Eu não estou falando mal do obsessor, eu estou usando a coisa, eu estou falando a técnica que eles usam. Eles farejam o mal moral que a gente tem. Então, se em outras vidas nós acertamos e erramos, trouxemos essa bagagem, e agora vem em meio de culpa, pode vir em outros meios também, eles vão farejar isso aí. Então, eles vão saber que aquele ser vai entrar em processo obsessivo e vai entrar na mesma frequência deles. Eles já sabem isso, eles já têm as técnicas. Eles farejam isso, eles acabam percebendo isso. Então, eles vão começar a imputar pensamentos negativos, diminuindo mais a possibilidade daquele ser, aquele indivíduo, de conseguir se reerguer, e vai acabar fazendo processos obsessivos. E um dos processos obsessivos é o vampirismo. O que é o vampirismo? O vampirismo é quando um ser, um espírito ainda em inferioridade, ainda não tem a consciência que aquele mal que ele está fazendo, até porque ele pode ter em outras reencarnações desencarnado daquele jeito, com depressão, achando que ninguém ajudou ele, ou ele mesmo não procurou ajuda, e ele acabou desencarnando daquele jeito. E quando ele passou para o plano espiritual, ele levou aquilo. Muita gente acredita o seguinte, que a gente nasce no berço e morre no túmulo. Negativo. Você só está levando o problema para o outro lado. Então ele levou aquele problema. E qual é o que o obsessor quer com isso? Ele quer que aquele outro sofra o mesmo que ele está sofrendo, porque ele acha que ele não teve ajuda. Então, se ele entrou na frequência vibratória daquela pessoa, ele vai fazer com que aquela pessoa sofra mais ainda. O que vai acontecer? O problema disso, de qualquer doença que a gente fica ali debilitado, achando que a gente não vai viver, que a gente vai morrer, e baixa a vibração, é ele fazer com que aquele ser se torne posse dele. Ele toma posse daquele indivíduo. Então, se ele toma posse daquele indivíduo, possivelmente, vocês podem perguntar assim: o espírito tem a capacidade de fazer um ser encarnado cometer um crime? Um espírito tem a capacidade de fazer aquele outro espírito, aquele encarnado, cometer suicídio? Tem. Ele pode fazer o que ele quiser. O problema é que as leis daqui vão julgar, entre aspas, esse indivíduo que matou. Porque as escolas, as faculdades ensinam isso. São muito ainda materialistas. Então, o perigo é esse indivíduo cometer o suicídio. Porque, na verdade, o suicídio, um ser não vai sair daqui e falar assim: olha, eu vou ali agora, naquela pistolinha na BR, e vamos jogar na frente do caminhão. Não. O suicídio é montado. Ele é feito em fases pelo próprio obsessor. Até o obsessor tomar conta daquele indivíduo. Então, ele pode fazer outras coisas também. Então, o que acontece? Esse indivíduo, ele precisa também, sabendo que ele está passando por um processo obsessivo, ele precisa também de ajuda física. Ele precisa de ajuda física, até porque o obsessor vai tentar imputar pensamentos para ele poder, às vezes, ser internado, porque ele vai passar por vários especialistas, Se o especialista não tiver um olho clínico, para o lado espiritual, esse indivíduo pode ser considerado louco,
e vai ser internado, que é uma das funções que o obsessor vai querer, para ele desencarnar depois no outro lado, fazer outras coisas negativas com ele. E o depressivo, ele precisa de ajuda tanto física como espiritual. Por quê? Porque o espírito, ele é ligado ao corpo. Ele é ligado ao corpo. O que o espírito sente, o corpo vai sentir, porque o centro da dor está no corpo. O centro da dor não está no espírito. O espírito leva isso como impressão quando desencarna. Mas aqui encarnado, graças ao perispírito, ele acaba levando isso para ele. Então o que acontece? A ajuda espiritual, ela é essencial, porque os dois andam juntos. Então ele tendo ajuda aqui, com médicos, psicólogos, psicanalistas, mas também tendo uma abordagem, espiritual, e entender que isso também pode ter sido causa espiritual, e ele está agora, nesta vida, nessa reencarnação, fazendo isso com o grupo, por exemplo, ele consegue, se ele, por que o tratamento aqui também é eficaz? Claro, eu só tenho que ver por quê. Porque quando o processo obsessivo está instalado, e o obsessor ele faz a questão do vampirismo. O que é vampirismo? O vampirismo é quando o obsessor ele suga o seu fluido vital. Ele suga o seu fluido vital, o fluido vital, infelizmente, a gente precisa dele, tá? A questão 585 dos espíritos explica o seguinte: Kardec quer saber dos seres orgânicos e inorgânicos. E os espíritos superiores explicam dos seres orgânicos, os seres que têm fluido vital, tá? Por exemplo, animais, vegetais, o homem também tem, e os inorgânicos são os minerais, que só tem força mecânica, por exemplo. Então, aqueles que têm força, que têm fluido vital, por exemplo, eles podem ser vampirizados e sugados. Tá? Quando a gente faz o tratamento aqui, que nossos mentores espirituais, nossos amigos que estão aqui nos ajudando, o que a gente faz? A gente repõe esses fluidos vitais através dos passes, sendo o médium, tá? Um passe místico, ou ele através do corporal, um gelo está sempre ali com a gente ali. E esses fluidos vitais, eles são repostos, nossos mentores ficam, nós somos os condutores, pedimos aos nossos queridos mentores, amigos, trabalhadores, que dirijam esses fluidos vitais, para que esse irmão possa receber esses fluidos vitais e se reerguer. Então, o que acontece? O tratamento espiritual também faz efeito. E quando aquele irmão ele consegue entender que os dois estão interligados, sempre foram interligados, e só vai separar diante da morte biológica, que é desligado, ele consegue se reerguer. Ele consegue se reerguer por quê? Porque ele vai começar a sair do escuro que ele está e vir para a luz. E justamente é a luz que faz com que ele se ergue e faça ele se autoanalisar e pesquisar no que preciso também tentar o espiritual. Porque o espiritual faz parte do meu corpo físico também, através da ligação. Mas só que é o seguinte, eu não sei, depois eu queria até para essa brincadeira, como é a abordagem desses irmãos na questão espiritual, porque muitos não acreditam. E eu não acreditar é que faz os obsessores fazer o que eles fazem. Então, como o Léo falou na terça-feira antes do feriado, que o que ele faz? Ele trata, cada um tem sua técnica, não tem receita de bolo, ele trata e pega esses irmãos e leva na rua. Para quê? Para ele se socializar, para ele ver que ele pode ter vida coletiva, que ele pode ter vida individual também, sem problema, pode voltar a trabalhar, e ele acaba aprendendo através da reciclagem que ele pode sim ter saído da depressão, e quando ele começar a ficar depressivo, ele pode entender, estou começando a ficar depressivo, vou procurar ajuda, eu vou tentar eu mesmo sair dessa situação. Então, a questão espiritual, ela, neste momento,
ela também tem que ser vista, porque são desvios morais que a gente mesmo comete em outras vidas, que acaba acumulando em uma reencarnação, pode ser nessa reencarnação, pode ser em outra, acaba acumulando e se tornando, por exemplo, como o Paulo Marcelo falou agora, da culpa, né? E as pessoas se tornam agressivas por esse motivo, como outros motivos. Então, a questão da obsessão tem que ser observada, a questão espiritual tem que ser observada. Quem tem um olho fino já consegue perceber que o próprio rosto já mostra, né, que aquela pessoa não está legal naquele momento, necessariamente precisa estar em depressão, mas ela pode vir a ter a depressão justamente por um processo obsessivo. E quando esse processo obsessivo desinstala, com a ajuda espiritual, junto com a ajuda psicológica e a ajuda, né, do psicanalista, né, a sua frequência vibratória ela aumenta. Então, automaticamente você corta aquele vínculo que você tem com o obsessor, porque ele quer o mesmo que você quer fazer com que você desencarne, e a pessoa começa a ter uma vida normal. Aí as pessoas podem perguntar assim: mas remédio faz mal? Remédio faz mal para quem não precisa de tomar remédio. Mas para quem precisa tomar remédio, o remédio faz bem, porque o remédio, né, a substância química que foi estudada há muitos anos, vacinas, tá, como se fosse um plus para o corpo. É o momento que o corpo tem, uma arma que o corpo tem para ele poder se reerguer. Então, se a gente botar na cabeça que remédio faz mal, aí que vai fazer mal mesmo porque você precisa tomar. Agora, quem não precisa tomar, não toma remédio. Só que o problema, né? Hoje, do jeito que está, nessa correria doida, louca, todo mundo toma remédio. Não tem jeito, não. Não tem jeito. É remédio para dormir, é remédio para ansiedade, é remédio para um monte de coisa. Toma não. Toma remédio não. Só quando precisa. Só para ir. Entendeu? É o que eu falei. Se precisar, toma. Eu tomo meus remédios e eu sinto bem. O que acontece? Se a pessoa pensar, tomar remédio faz mal. Se o remédio não foi feito para poder ajudar o corpo, por que não tomar? Agora, o remédio do Espírito qual é? Deus. A confiança, a fé, a confiança nisso também. É só acreditar, é só pedir a Deus nas suas orações que Ele vai ajudar. Só que é o seguinte, a pessoa tem que fazer a parte dela. Se não fizer a parte dela, infelizmente Ele não vai poder ajudar. O tratamento aqui, eu não estou puxando sardinha para cá, não. Tá? Não. O tratamento que eu falo é um tratamento espiritual, que inclui os passos magnéticos. Eu venho aqui, cada pessoa vai ser analisada, você precisa de tantos, vai receber os frutos benéficos, vai receber os passos que a gente acaba absorvendo esses passos, né? Tudo bem que a pessoa não vê, mas a gente sabe para onde vai, para onde se dirige. Os mentores espirituais, eles veem para onde precisa, tá? Dirigem os nossos fluidos aos lugares precisos, tá? Tanto que vocês veem nossas mãos ali, ó, se movimentando ali, ó, aquilo ali, ó, os fluidos eles estão no corpo todo. E com certeza, você pode acreditar que faz bem. Aquela água ali, como diz, a gente diz aqui, né, é um santo remédio. Tá? Então a depressão, do momento que é tratada fisicamente, espiritualmente, o paciente, né, ele acaba se reerguendo e vai chegar uma hora na vida dele que ele não vai achar, poxa, eu passei por isso mesmo, nem parece, mas cada um tem a sua técnica. Tá? Então, o processo obsessivo tem que ser investigado, o processo do corpo, né, a parte que a pessoa não quer se socializar também tem que ser investigado, o psicológico também tem que ser tratado, tá? É um conjunto, assim como a natureza trabalha em conjunto para poder, né, se erguer e se reestabilizar, tentando ter harmonia. O corpo físico, o corpo espiritual é o mesmo. Tá bom, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar, quiser participar, estamos abertos a perguntas. Minha outra pergunta, você liberou alguma? Minha outra pergunta, você liberou? Não, acabou. Deu tempo. No caso do favor. Espera aí, só fala aqui no microfone para eu poder ouvir aqui.
mas deu tempo. Nosso avô que se suicidou. E desde novo ele vinha nesse processo de internar, né? Aí ele foi pro hospital, ele voltava pra casa, então ele já provavelmente tinha visto obsessores desde novo, então. Possivelmente. E acompanhando, né? Até o dia que ele conseguiu. Possivelmente. Deixa eu falar aqui no microfone para você entender. Só que ele não entendia, né? Esse processo. Possivelmente. Porque qual é a arma do obsessor? A arma do obsessor é a incredulidade, você não acreditar que ele existe, e a invisibilidade, não ver. Então, possivelmente, né, não sei, uma história e tal, que você está me contando agora, possivelmente ele poderia estar obsediado, sim, tá, um tempo, não sei da história realmente, e que levou ele ao suicídio. Como eu falei, o suicídio ele é montado, o suicídio ele não acontece de uma hora para outra. Quando a pessoa vem a suicidar, é porque já há muito tempo isso já está sendo montado. Os obsessores, o que eles fazem? Eles já criam esse cenário, deixa a pessoa doente, deixa aquela pessoa num estado em que ela não quer viver mais para ela se suicidar. Tá? Mas só que a pessoa só vai ter consciência do suicídio quando ela estiver fora do corpo. Aqui, infelizmente, ela não tem. Entendeu? Porque ela acha que o suicídio é uma saída dos problemas. Tá? Até porque, como eu falei, né? Muitas pessoas acham que a gente nasce no berço e morre tudo. Na verdade, não. A vida continua após tudo. Tá? Então, o que acontece? Né? Todos os problemas que você acumulou aqui, você leva para o tribunal. Só que, infelizmente, o suicídio, as pessoas, infelizmente, vão para lugares inferiores. O que acontece? Muitas pessoas aqui na Terra já estão afinizadas com os astrais inferiores. Muitos não percebem, porque não tem o conhecimento necessário, né? Não tem, ou não querem ter, por questão de medo, às vezes por uma questão de intolerância. Acha que é macumba, que se você vê o que significa macumba, não tem nada a ver com o que as pessoas falam, acha que é coisa do diabo, do demônio, sabe que diabo não existe, demônio não existe. Isso é somente um ser personificado para indicar que aquele ser é mau. Tá? Isso não existe. Né? A gente fica com medo, né? O diabo, não existe. É um ser criado, personificado, para que aquelas pessoas entendam que aquele ser é mau, para te controlar. É simplesmente isso. Demônio, mesma coisa. Tá? Então, possivelmente, acredito que poderia estar passando em processos obsessivos que imputaram na cabeça a levar ao suicídio. Não sei se ele procurou ajuda. Ele é desde novinho, desde adolescente, ele já estava usando o carro de novo, mas sempre conseguia ir para o hospital e se recuperar. Tinha alto e baixo, né? Aí quando chegou na idade já de dor, ele conseguiu o carro. Então, porque a gente também teria que investigar, não sei quanto tempo tem isso, a parte espiritual dele. O que ele fez em outras vidas que acumulou isso e veio a desenvolver nesta vida, né? Nessa reencarnação. A gente não sabe da história, tem que saber da história. Quem sabe um dia ele mesmo possa vir, né? Não sei se ele já reencarnou por tempo. A gente não sabe qual é a história, se a mente ele está autorizado a falar, né? Porque alguns falam justamente para poder ensinar a gente que o suicídio é crime. O suicídio é crime contra a gente, contra Deus. Deus não criou a gente para a gente tirar a vida. A gente vai de acordo com o nosso plano reencarnatório e o tempo certo. Né? Mas aí investigamos, possivelmente sim, de alto e baixo, alguém médico não resolvia, né? Ele voltava de novo, possivelmente, eles fazem isso. Tá? A gente não está falando mal de obsessores, não, a gente está falando das técnicas que eles usam. Eles usam, mas fora as outras que a gente ainda, né? Algumas a gente conhece, mas as outras que eles não conhecem. Tá? Então, não só a depressão, não, a ansiedade também assim, outras, né? Quando dizer que o suicida vai ser no lugar interior, como que eu dizer que o suicida vai ser no lugar interior, se isso aí está falando muitos casos. Casos e casos, isso. O que eu vou falar? Nem sempre ele vai, né? Mas pelo fato dele estar ainda conectado, né, com aquela inferioridade, pode ser que ele vai e não fique muito tempo já, seja logo resgatado, entendeu? Ou possivelmente ele já estava destinado no seu plano reencarnatório a suicidar, né?
Não quando acontece uma morte natural, uma criança desencarna cedo, aí já é outras questões, prova para o espírito, para a família, mas nem sempre não. Às vezes o suicida pode logo ser resgatado, mas tem uns que ainda ficam ainda presos ali, né, naquele sofrimento, né? E depois que fora os outros que vêm apontar para a gente que ficou preso no próprio corpo, vendo os vermes comendo, vendo os vermes sentindo, não conseguia, depois eles são resgatados, né? Mas isso aí vai depender de fatores, né? Se a gente vê histórias de suicidas que a gente vê em canais sérios, a gente vê a história que eles falam, né, que depois são resgatados, que percebem que, né, assim, ele não percebeu que não tinha que tirar a vida dele, ele não tinha que tirar a vida dele agora, possivelmente, né, ele vai tomar consciência só do outro lado. Muitos tomam consciência só do outro lado. Graças a Deus a gente tem a sorte de tomar consciência aqui. Mas e quando descobre lá do outro lado, que, poxa, eu tirar a vida, eu tinha muita coisa para fazer. Muitos fazem isso. Agora, não vamos atribuir só aos obsessores, né? Não, aí também não. Tem casos e casos, né? Que a pessoa chega para a vida. Não vamos atribuir também só aos obsessores, porque nem todos são obsessores. Não. Mas é aquela questão, o suicídio ele é montado. O obsessor ele vai fazendo quadros e quadros até a pessoa conseguir o alto. Não pode acontecer fora, porque não tem obsessão ali. Pode ser um desequilíbrio mental, né? A pessoa. Tá? O que o livro dos Espíritos explica é o seguinte: quando a gente reencarna, a gente sabe o que a gente vai fazer aqui, mas muitas às vezes não conseguem cumprir o que conseguiu prometer lá, por fato a gente não lembrar, e acha que aquele sofrimento é muito grande diante dele. Isso aí não tem nada a ver com o obsessor. Ele não conseguiu, eu fui muito para ele, fui muito aquilo ali. Ele prometeu, mas não cumpriu. Aí vai e tira ali. Fora outros casos. Mas ao suicídio não é só atribuído a questões obsessivas, não. Tem outros casos também. Tá? Acabou o tempo. Bom, agora acabou o tempo. Agora, vamos lá. Deus nos Pai, nosso Senhor Jesus, Maria, Mãe Santíssima, obrigado, Senhor, por mais um estudo. Obrigado pela compreensão, entendimento sobre as questões da depressão, onde os irmãos que estão depressivos conseguem sair desta fase, a fase física, a fase espiritual, com a ajuda aqui dos irmãos encarnados, com os irmãos desencarnados na parte espiritual. E que o Senhor abençoe a todos esses irmãos que estão passando nesse momento por depressões, que estão nos hospitais, aqueles que estão em condição de rua, de deficiência, aqueles irmãos que quiseram pela nossa saúde, os médicos, enfermeiros, psicólogos, psicanalistas, bombeiros, policiais, que o Senhor os abençoe. Abençoe aqueles irmãos que a gente conhece, os irmãos que estão aqui encarnados e desencarnados, que o Senhor abençoe aos irmãos que a gente ainda não conhece, que o Senhor abençoe e ilumine até aqueles irmãos que ainda estão em inferioridade, que tentam nos parar, nos frear, nos atrapalhar, para que nós não conseguimos continuar sendo soldados do Senhor Jesus Cristo. Peço ao Senhor que nos abençoe, abençoe os idosos, as crianças, a todos que necessitam da sua luz e que neste momento estão em necessidade. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos ensine, que o Senhor Jesus nos encha de luz, que o Senhor Jesus nos proteja, porque contigo dormimos, Senhor, e contigo acordamos. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja.